teve uma época, né? Quem tava lendo Harry Potter e Percy Jackson não tava lendo Divergente e Jogos Vorazes. Sim. Eu tava Sim. lendo Divergente e Jogos Vorazes. Ok. Peço perdão a esse Inverteu, público. é. Mas eu tava lendo uma outra coisa. E por que vocês acham que teve essa diferenciação do pessoal no começo, não ligando se vocês falavam de um livro que não existia, né, no audiovisual, e agora isso é uma demanda? Eu acho que o TikTok, hoje, obviamente, a gente replica todos os vídeos em outras redes, mas eu, pelo menos, faço pensando no TikTok, na linguagem pro TikTok, e a minha principal comunidade é lá, então eu entendo mais como funciona lá. Aham. Eu acho que o TikTok tem um poder de viralizar coisas que outras plataformas não tinham até então, e eu acho que até hoje não tem. Uhum. Então a gente vê músicas viralizando no TikTok, virando sucesso, aquela música que você só conhece aos 15 segundos do TikTok, e depois você descobre que tem mais 1 minuto e meio. Aham. Fazem isso com filmes, fazem isso com produtos. Uhum. Gente, o lance do Carme de Fini, Uhum. que no TikTok foi um surto, e Sim. é esse Né? poder E hoje de- vendeu 40 milhões. Só tudo isso. Então eu acho que o TikTok, por si só, pelo formato, pela plataforma, pela interface, já tem esse poderzinho de viralizar coisas. E eu acho que isso se replicou para a literatura. Uhum. E conforme mais leitores foram entrando na plataforma e falando sobre os livros que gostavam, e esses livros mais desconhecidos, eu descobri um termo recentemente que é o clássico particular. Ah, É um legal. clássico para você, não necessariamente é um clássico Não, da literatura, literatura. do cinema e Olha. tal. Que eu gostei, Então, adorei. Conforme as pessoas foram falando desses livros de um jeito super emocionado, super afetivo, de um jeito mais direto, e acho que o TikTok ajuda a criar essas conversas mais diretas, mais despretensiosas mesmo sobre literatura, Uhum. as pessoas foram se interessando por esses livros aos poucos, e os livros começaram a viralizar de um jeito bizarro. Então, o primeiro livro viralizado do TikTok era Mentirosos, que era um livro que foi lançado em 2014, e ele só foi vender e virar best-seller em 2020, depois do TikTok, depois que a gente começou a falar sobre ele. Legal. E aí mais pessoas foram se interessando e foi criando meio que uma teia, assim, de Que leitores. legal. E aí esses leitores foram procurando outros livros parecidos, que não necessariamente estavam no mainstream. Uhum. Então foi um processo de formiguinha. Mas rolou Que e legal. hoje tem Tá, tô toda essa vendo. comunidade. É